Bom, vamos lá. Vou começar o meu relato. É importante mencionar que, primeiro, essa pessoa, ela foi diagnosticada com transtorno de personalidade borderline. Depois que a gente terminou, ela ficou sabendo disso. Então, isso eu não estou tirando da minha cabeça, nem supondo que é um borderline. Essa pessoa é diagnosticada. Segunda coisa, é, talvez esse seja um relato inédito, no sentido de que é um casal homoafetivo, né? Mas vamos lá. Eu conheci essa pessoa através do Instagram e ficamos conversando uns meses. E em outubro do ano passado, ia até a BGS, que é a Brasil Game Show, que é a maior feira de videogame da América Latina. E eu entro como influenciador digital e eu levei essa pessoa comigo. Ele morava em outro estado, muito longe, tipo 12 horas de distância, e eu arquei financeiramente com tudo. Passagem, estadia, alimentação, eu que banquei tudo, né? Aí a gente tava lá em São Paulo, foi legal. Ele me pediu em namoro, eu aceitei. Ele voltou pro estado dele, eu voltei pro meu, garantindo que no mês que vem a gente iria se ver de novo. E aí começaram os problemas. Muito antes da gente namorar, ele já me pedia dinheiro. Ele ficava me pedindo dinheiro o tempo inteiro. E isso continuou enquanto a gente estava namorando. E alguns red flags já começaram a aparecer. Ele era uma pessoa incrivelmente ciumenta, ao ponto de ficar me ligando 8 vezes ao dia. E detalhe, ele não trabalhava. Eu tinha 26 anos de idade e ele 35. Ele contava uma história super triste da família dele, que o pai dele não ligava para ele, que a mãe dele não ligava para ele, etc, etc, etc. Que ele não arrumava emprego, né? E ele me ligava 8 vezes ao dia, era uma necessidade de atenção muito grande. Acontecia do tipo assim, se ele postasse uma foto e eu não curtisse no exato momento em que ele postou a foto, ele me ligava chorando, dizendo por que que eu não amava mais, sendo que às vezes eu só estava limpando o aparelho de oxigênio da minha mãe para ela respirar e não morrer, né? Mas na cabeça dele, a prioridade era ele, né? Ele criava coisas na cabeça dele e me acusava de traição o tempo inteiro. Então ele criou uma história na cabeça dele que eu estava tendo um caso e traindo ele com um cara que era do Nordeste, sabe? Do interior do Nordeste. Uma pessoa que eu nunca vi pessoalmente na vida, entende? Enfim, ele criava essas coisas na cabeça dele e me acusava de traição o tempo inteiro. Ele me pedia dinheiro o tempo inteiro. Então era, ai, tem como você me arrumar um dinheiro para eu pagar Uber? Tem como você me arrumar dinheiro para almoçar? Ai, tem como você me arrumar dinheiro para comer alguma coisa do meio do caminho? Ai, eu cheguei aqui na rodoviária para pegar o ônibus, mas eu esqueci meu RG. Tem como você mandar mais dinheiro? Ai, eu esqueci meu carregador. Tem como você mandar mais dinheiro? Ai, eu vou fazer uma confraternização com os meus amigos. Tem como você me mandar dinheiro? E eu mandava. Assim, porque, né, eu já estive desempregado também, eu sei que é ruim, mas ele começou a extrapolar. E às vezes que ele vinha para minha casa, que é bem distante da dele, também. Eu que arcava financeiramente com tudo, passagem, estadia, alimentação, todos os rolês era eu quem bancava. Ele não tinha nem R$ 7 para bancar um, um refil de refrigerante. E aí, beleza. Chegamos ao mês de dezembro, né? Eu já estava bem cansado dele, sendo bem sincero. Teve uma ocasião na qual ele me fez voltar 3h40 da madrugada sozinho, a pé da rodoviária até minha casa, porque ele não sabia esperar um ônibus sozinho, tipo, com 35 anos de idade. Aí veio o meu aniversário. Eu não ligo muito para aniversário, mas aquele ano era especial para mim porque minha irmã mora há 4 anos em Seattle e seria a primeira vez em 4 anos que eu iria vê-la. E ele sabia disso. No dia do meu aniversário, ele veio me pedir dinheiro para comprar presente pro pai dele, sendo que o aniversário do pai dele já tinha sido em novembro. E eu falei, cara, não vou te dar dinheiro nenhum, não. Eu tô arcando financeiramente com tudo, tá pesado pra mim, não dá. Ele pediu de novo. Eu neguei de novo. Ele pediu pela terceira vez. Eu ignorei. Porque a pessoa, ela tem que se situar, né? Ele sumiu, deixou o celular dele no modo avião. Muito embora, se eu levasse 2 minutos para respondê-lo, ele me acusava de traição, né? Mas daí ele deixou o celular dele no modo avião e sumiu. Ocorre que, no final da noite, né? Eu fui descobrir que ele estava
na casa do ex dele, cheirando pó. E no dia do meu aniversário. E eu descobri que todo o dinheiro que eu enviava para ele, que ele alegava ser para almoçar, que ele alegava ser para pagar Uber, etc., ele estava usando para bancar a droga dele e do ex dele. Então, basicamente, eu estava trabalhando igual um idiota para bancar o vício de duas bichinhas que não queriam trabalhar, né? Não conseguiam levantar a bunda da cadeira para bancar o próprio vício. Calma, que a situação vai piorar e muito ainda. Quando eu descobri isso, eu terminei com ele e falei: eu não vou endossar esse tipo de comportamento. Eu me senti manipulado. Ele começou a ameaçar de se matar, fazer chantagem emocional, chorar, passar mal, blá blá blá, aquela chantagem porca que você já conhece que essas pestes fazem, né? E eu pensei, cara, eu não quero que esse cara faça alguma besteira com a vida dele. Fingi que perdoei, esperei ele estar em segurança no sítio da mãe dele, porque ele ia estar longe de tudo e sob vigilância, e terminei com ele de fato. Ok, fui viver minha vida, só que a perseguição não acabou. Ele ficava me ligando todos os dias, implorava para voltar, ficava 3 horas de ligação comigo, dizia que ia mudar, dizia que ali não tinha como ele fazer nada, porque ele estava no meio do nada, implorava para voltar e dizia que não aconteceu nada entre ele e o ex dele, blá 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 blá. E aí a mãe dele entrou na parada, né? E isso me compadeceu, porque a mãe dele era uma religiosa muito fanática e ela veio apoiar o relacionamento. Aí eu fiz a besteira de dar uma segunda chance. Eu falei, tá, cara, eu entendo que droga é uma coisa séria, que não é só você virar uma chavinha na sua cabeça que você vai mudar, vamos continuar daqui e vamos passar por cima disso. Engoliu meu orgulho, né? Ele me garantiu que não tinha nada com outra pessoa e seguimos daí. Continuou o mesmo lance, né, de eu arcando financeiramente com tudo, né, ele pedia coisas o tempo inteiro, era uma pessoa, assim, que eu tinha que tomar cuidado com tudo que eu falava, porque qualquer coisa ele encarava como uma afronta a ele, e já ficava chateadinho, então era a sensação mesmo de pisar em ovos, sabe? E ele era uma pessoa sem nenhuma noção de ridículo, sabe? Do tipo assim, ele tá em casa e começar a gritar cantando 10 horas da noite, sendo que minha mãe tava do lado, sabe? Tipo, tentando assistir novela. E ele 10 horas da noite gritando, berrando, cantando gutural. E minha mãe é uma pessoa idosa, debilitada de saúde, numa sala ao lado. E eu, ai de mim se eu falasse pra ele parar, né? E aí ele começou a fase de desvalorização. Então ele falava mal das minhas roupas, das minhas jaquetas, dos meus perfumes. Detalhe, ele usava tudo isso, tá? Ele usava minhas camisetas do Marc Jacobs, usou meu chapéu do Karl Lagerfeld, usava meu perfume da Moschino. E mesmo assim reclamava. Falava que meu perfume era fedido, falava que minhas jaquetas eram feias, etc, etc. Eu comprei a passagem dele de volta, porque já tinham passado 6 dias dele aqui em casa. E aí ele deixou o celular dele na minha mão e eu fui fuçar. E eu descobri que no dia seguinte que eu tinha perdoado ele, ele marcou de sair com outro cara. Literalmente em menos de 24 horas de eu ter perdoado ele. Isso depois dele ter chorado, depois dele ter passado mal, depois dele ter feito todo aquele escândalo. Esqueci de mencionar também que no Natal ele voltou a se enfiar na casa do ex dele. Sumiu também, deixou o celular no modo avião. E nesse dia, me enviaram através de um perfil anônimo um vídeo, aqueles que tem bombinha, sabe? Dele fazendo um sexo em dois caras ao mesmo tempo com outra pessoa filmando. Eu questionei isso a ele na época e ele disse pra mim que era um vídeo antigo e eu acreditei. Mas voltando, né, ao celular dele, eu descobri que no dia que eu tinha perdoado ele, no dia seguinte ele marcou de sair com outro cara. Eu descobri que ele ficava literalmente o dia inteiro em Instagram implorando a atenção de tudo quanto é homem que aparecia, assediando tudo quanto é homem que aparecia, enquanto eu ficava trabalhando para levantar dinheiro para trazer ele para cá, porque ele não acaba com absolutamente nada e não trabalhava. E eu descobri também outras coisas. Eu descobri que ele e o ex dele se referiam a mim como o autista e esquizofrênico, porque eu tenho autismo nível 1 de suporte.
Descobri que no dia do meu aniversário, ele foi fazer uma orgia com moradores de rua, junto com o ex. E nem preservativo e nem PrEP ele usava. Foi no pelo mesmo, correndo o risco de me passar uma IST, né, pesadíssima. E quando eu fui questioná-lo a respeito disso, ele disse que fez isso porque se sentiu feio. Ele disse que a culpa era minha porque eu tinha muitos seguidores, então ele tinha que engolir seco as pessoas dando em cima de mim, porque eu não postava coisa com ele, sendo que eu tinha postado um vídeo com ele que tinha batido mais de 80 mil visualizações só no Instagram, e ele começou a querer me culpar. Então a culpa dele ter me traído até com pessoas em situação de rua era minha, não dele. Aí, de novo, eu falei que ia terminar com ele, e aí começa de novo, ameaça de suicídio, choro, aquele mimimi de sempre, né? Chantagem emocional. E eu não queria que ele fizesse merda na minha casa, né? Acalmei ele, fingi que perdoei, dei um sorvetinho pra ele. A partir do momento em que ele achou que eu tava de novo na dele, a primeira coisa que ele fez foi me pedir dinheiro. De novo. Com a mesma desculpa. Com a mesma desculpa de que era pra comer alguma coisa no meio do caminho e era o mesmo valor que ele pediu pra cheirar pó. Então, uma dica pra você aí que acha que borderline vai mudar. Não vai. Essas pessoas nunca vão mudar. Nunca. Tá? E justamente, na minha opinião, é a maneira com a qual os profissionais de saúde tratam essas pessoas, que é tratar elas como eternas grandes vítimas, é o que mantém elas nessa situação. Então, assim, não volta para borderline, eles não vão mudar. Tanto que ele, na primeira oportunidade que percebeu que eu já estava de novo na dele, a primeira coisa que ele fez foi me pedir dinheiro. Esperei o ônibus com ele na rodoviária, esperei ele chegar na casa dele, aí eu terminei com ele, de vez. Mas a perseguição não acabou por aí, né? Porque ele me ligava o tempo inteiro, implorava para voltar, chorava, e de novo foi envolver a mãe dele na situação, de novo foi, sabe? Ah, esqueci de mencionar também, esse sujeito furtava a própria mãe, o pai e o irmão para usar droga. Esse sujeito largou o pai dele, enquanto a gente estava namorando, largou o pai dele sozinho no apartamento, com sintomas de Alzheimer, para ir fazer orgia na casa do ex. E correr atrás de um homem casado que não deu bola para ele enquanto a gente já estava namorando. Então, esse é o nível de perversidade e de promiscuidade dessas pessoas. Ele continuou implorando para voltar, e teve um dia que ele estava doidão de Zolpidem, né? Que Zolpidem, eu não sei se quem já tomou sabe, que deixa você meio grog, né? E ele começou a mostrar quem ele era de verdade. E eu vi uma pessoa completamente agressiva, uma pessoa que começou a me chamar de esquizofrênico, falar, me ofender de tudo quanto é maneira que ele conseguia, né? Me culpabilizar por tudo, sendo que aí vocês vão me achar de trouxa mesmo. Mesmo depois de eu ter descoberto todas as mentiras, todas as traições, tudo que ele me fez, o pai dele tinha aberto uma lojinha para ele na Shopee para ele fingir que trabalha. Eu ainda me propus a divulgar gratuitamente a lojinha dele. E mesmo assim eu saí como errado da história. Outra coisa também que eu esqueci de mencionar é que eu tinha comprado uma aliança, né? Eu parcelei uma aliança Tiffany pra gente, que custou mais de 12 mil reais. Ele trocou essa aliança por 7 pinos de pó e depois ele me pediu outra aliança. Por incrível que pareça. Eu também tinha pego no computador dele, no notebook, garotos de programa em e o nome da cidade dele. E ele disse que estava lá só pra ver foto de rola, isso segundo ele. Então, assim, é um nível de perversidade absurdo, cara. Tipo assim, ele tinha tesão em me ver sofrer, sabe? Era bizarro, assim. Eu nunca lidei com uma pessoa tão perversa em toda a minha vida. Vocês acham que é brincadeira quando a gente fala de borderline, que essa gente aí, eles são perversos, eles... Gente, vocês não sabem, assim, quem nunca passou por isso, eu desejo que nunca passe. Porque assim, o que eu passei com esse sujeito, eu não desejo pro meu pior inimigo.